Tudo sobre diabetes mellitus em menos de 10 minutos. Se você é paciente ou se você é profissional de saúde, se liga nessas informações rápidas, objetivas, que o intuito aqui é mostrar que uma doença que mata muitas pessoas, elas podem ser controladas de uma forma consciente e não de uma forma inconsciente, como grande parte da população ela está nesse momento. Aproveitando, esse vídeo é patrocinado pela Protec. A Protec é um fabricante nacional de materiais para oxigenoterapia e está localizado em São Paulo, presente no Brasil todo e em alguns outros países. Eu sugiro você, que é profissional de saúde, conhecer e seguir a Protec para entender que materiais de qualidade têm nome, Protec Export. O link está bem aqui abaixo. Bom, quando o assunto é diabetes mellitus, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro passo, vamos falar não de estatística, mas não trabalhar com os números estatísticos, mas vamos lá. As doenças que mais matam brasileiros, né? Não vou falar de outro país, vamos falar do nosso país, que mais matam brasileiros é diabetes mellitus. Mas, Éder, como assim? Eu vejo pessoas morrendo infartado, eu vejo pessoas morrendo de outras coisas, sendo internado por outras coisas, e como que diabetes é uma das doenças que mais matam pacientes no mundo? Talvez seja esse o ponto que as pessoas não conseguem enxergar da doença diabetes. Então vamos fazer aqui um resumo rápido do que é a doença diabetes. Primeiro passo, a gente precisa compreender que é uma doença caracterizada pela insuficiência das células betas pancreáticas que produzem o hormônio insulina. E também a gente tem uma outra possibilidade quando nos tecidos do nosso corpo a gente começa a perder o receptor de insulina. Então, duas informações que eu acabei de passar aqui que elas são extremamente importantes. A redução da produção de insulina ou a ausência de produção, em alguns casos, ou aquela pessoa, aquele paciente que por algum motivo ele está tendo resistência à insulina, que consequentemente isso reduz a quantidade de receptores de insulina e acaba que a gente vai ter, todos esses cenários, o aumento da glicemia capilar. Então, o fato da pessoa ter diabetes do tipo 2, controlado só por alimentação, ou alimentação e hipoglicemiante, que são os comprimidos, ou aquele paciente que tem ali o controle através de insulina e alguns hipoglicemiantes associados, ou aquele que é tipo 1 que só usa a insulina porque o caso dele é mais extremo. Então, o que a gente precisa levar em consideração? O nosso corpo, ele reage a tudo aquilo que nós fazemos para ele. Então, o primeiro passo para a gente compreender é o seguinte: o nosso corpo não vive sem glicose. A glicose só entra para dentro das células para gerar a energia que nós precisamos
se tiver o hormônio insulina se ligando nos receptores insulínicos, abrindo uma porta para que a glicose da corrente sanguínea possa entrar para a célula para gerar a energia. Pronto, essa informação ela foi suficiente para você entender que nós não conseguimos sobreviver sem a insulina, que obviamente é o pivô para colocar a glicose dentro de cada célula. Então, a partir deste momento, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu faço para eu ter um controle glicêmico? O primeiro passo, a gente tem as orientações, né, por diversos colegas médicos, enfermeiros e, enfim, né, várias campanhas falando sobre os alimentos que contêm muita carga de glicose. Então, por exemplo, se você toma um suco natural de laranja, é um suco que tem muita frutose, então vai gerar muita glicose. Então o que as pessoas recomendam na parte alimentar? Tudo aquilo que gera muita glicose, já que você tem que controlar a glicemia. Até aí tudo bem, todo mundo já sabe, está cansado de se brincar, sabe melhor do que eu que estou falando aqui sobre os alimentos que contêm alto teor de glicose e aqueles que contribuem para ter um aumento de glicemia capilar, a glicemia geral, né, de forma geral. Agora, existem os medicamentos que são prescritos de acordo com a situação de cada paciente, só que agora a gente tem um problema. Medicamento aqui, neste caso, é um problema para algumas pessoas. Mas, Éder, como assim? Na verdade, o medicamento foi uma solução. Então, o problema é que a cabeça de muitas pessoas, ao ser diagnosticada e receber esse medicamento, ela controla a glicemia. Éder, mas qual é o problema disso? O problema é que a pessoa começa agora a comer o que não deve e chega para o médico e fala que a glicemia não está no eixo. E de fato não vai estar. Aí o médico aumenta a dosagem e a pessoa tem uma vida normal. Cara, a partir do momento que você tem diabetes, você não tem uma vida que possa comer de tudo. A partir do momento que você mesmo infringir as regras sobre a doença que está em você, falando assim, eu tomo medicamento para poder comer, eu tomo medicamento... Enfim, se você tiver essa mentalidade, já vou te falar o que vai acontecer com você daqui 10 anos ou menos. Este medicamento que você está tomando, não sei qual, tem várias classes, esse medicamento ele vai perdendo o efeito a longo prazo, uma década para ele manter um efeito no seu corpo. Por quê? Seu corpo está acostumado com aquilo ali. Só que ao invés de você ajudar com a alimentação, você escorou no efeito do medicamento e chegou para comer bastante. O que vai acontecendo? Aí a glicemia não está sendo controlada, aí o médico troca por outra classe, ou associa com mais uma outra classe, toma 2. E você tem uma vida alimentar normal, tomando os medicamentos. Chega um momento que nenhum dos hipoglicemiantes fazem mais efeito para você. E aí você fica super triste quando o médico fala assim, olha, a partir de agora você vai ter que começar com uma insulina NPH. Aí parece que para você o mundo acabou, enfim. Só que o que você fez ao longo de muitos anos? Você foi diagnosticado, começou a tomar medicamento, controlou e pensou, eu posso comer porque o medicamento controla. Só que esse medicamento vai perder potência ao longo dos anos. Talvez isso as pessoas não falam para você. E aí, a longo prazo, grande parte das pessoas que hoje usam insulina, elas não começaram com insulina. A grande maioria. Começaram com hipoglicemiantes, foi associando mais um, mais outro, foi trocando, até que não tinha jeito mais e colocou a insulina. Então por que mata muitas pessoas? Porque a própria pessoa não dá crédito para a doença. E a partir do momento que essa doença ela já está descontrolada, até porque a própria pessoa já teve aí o descontrole alimentar, a gente começa a ter taxas aumentadas de glicemia, que essas taxas são prejudiciais. Aí a gente tem ali uma cascata de efeitos ruins, né, para o aumento da glicemia. Por exemplo, insuficiência renal crônica a longo prazo é uma possibilidade. A retinopatia diabética, que pode ser uma cegueira. O paciente pode ter doença neuropática, né? Ficar com a perda de sensibilidade nos membros inferiores. Então a pessoa ela vai perdendo a qualidade de vida. Daqui a pouco essa pessoa acaba sofrendo algum mal, né? Para não falar o que de fato pode acontecer, e morre. Aí a pessoa fala assim, nossa, a pessoa já estava doente, ela ficou cega, ou a pessoa já estava com um problema nos pés, estava com uma lesão que não fechava de jeito nenhum, foi ficando debilitada. Mas se a gente parar e pensar em todo o percurso da patologia, talvez o que levou tudo aquilo a acontecer foi a doença diabetes. Então, o que a gente precisa entender?
que a partir do momento que eu fui diagnosticado, independente de um comprimidinho bem, com a miligramagem bem pequena, cara, a partir daí é o momento que você tem que conscientizar que exercício físico, alimentação, tem que fazer parte do seu rol. E até falo mais, se você não foi diagnosticado, se você nem é pré-diabético, mas se a sua família você tem pessoas que têm diabetes, se eu fosse você, eu já mudava os hábitos, porque é melhor você mudar o hábito agora do que você ser forçado a mudar o hábito, porque você sabe que tem uma doença já chegando em você. Então, a mudança do estilo de vida pode ser benéfico para o seu envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer, mas que tal envelhecer com menos doença, mais saudável? Porque, afinal, a gente não tem para onde correr, né? Todos nós vamos envelhecer e quanto mais a gente conseguir viver bem tranquilo. Agora, se para você viver bem é fazer tudo o que te dá na sua cabeça, maravilha, mas entenda que toda curtição hoje vai ter uma consequência lá na frente. Então, na verdade, a nossa vida é feita de escolhas e cada um precisa escolher. Então, sobre diabetes, infelizmente, vai desencadear várias outras patologias, vai danificar vários outros órgãos, várias outras doenças são desencadeadas pela hiperglicemia a longo prazo e isso tudo reflete em outras doenças, talvez aí vasculares também. E aí a gente acaba tendo aí surpresas ruins em alguns dos familiares que a gente tem, né? Por doenças que poderiam ter sido evitadas se a glicemia tivesse sido controlada pela pessoa ali, tá bom? Então, basicamente, eu queria passar esse resuminho rápido para conscientizar não só os profissionais, quanto as pessoas que necessitam deste conhecimento.